palavra que transforma. Nós vamos falar nos próximos dias a respeito de duas personagens, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, uma família que Jesus estimava muito. E Marta era uma mulher como eu e você, uma mulher comum, uma mulher que prestava atenção nos serviços, que prestava atenção naquilo que era necessário no seu dia a dia. Uma mulher discípula de Jesus, seguidora fiel daquele que é o Salvador. Assim é Marta, assim somos eu e você. Mas antes de entrarmos na história de Marta, no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. Uma parábola que Jesus ensina aos seus discípulos, ensina as pessoas a respeito de amar o próximo como a si mesmo. E um certo mestre da lei, ele faz uma pergunta para o Senhor, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Ele tinha uma preocupação em seu coração, assim como eu e você. O que é necessário? O que é preciso? E o Senhor responde para nós que a nossa fé em acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador nos faz herdar a vida eterna. No entanto, para ter uma vida de testemunho, para ter uma vida reta diante de Deus, nós precisamos prestar atenção naquilo que Ele tem nos ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando amamos a Deus sobre todas as coisas, aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque pela fé nós cremos nesta dádiva, neste presente. E no versículo 27 diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem um ensinamento para a nossa vida. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, ou seja, o Senhor Deus, Ele é a prioridade na nossa vida. É Ele quem dita as regras para nós, para vivermos em sociedade como um testemunho vivo e não como uma pessoa que se envolve aos modelos contemporâneos, por exemplo, da nossa época, para que sejamos aprovados e inseridas pelas pessoas. Nós precisamos ser aprovadas por Deus e através de nós há um testemunho de quem Deus é na nossa vida, que Ele nos transforma e que nos salva através de Jesus Cristo, e as pessoas precisam ver isso em nós. E o Senhor Deus, Ele conta essa parábola do bom samaritano, porque um homem acabado de ser roubado, machucado, passam ali duas pessoas, um levita e um sacerdote, que seriam pessoas apropriadas para resgatar aquele homem daquela situação. Mas esses dois passam sem estender as suas mãos a este homem, mas quando passa um samaritano, um homem que não se misturava com os judeus, ele enxerga aquela situação, ele enxerga o seu próximo e ele estende as suas mãos, quebrando todas as regras. Mas por quê? Porque ele enxergou o próximo, como diz aqui a palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ao ponto de ter compaixão pela situação da qual ele estava. E quando nós temos essa atitude, significa que nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Depois dessa parábola, mais uma história sobre essas duas irmãs, Marta e Maria, mostrando para nós que para amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, é necessário muitas vezes quebrar regras. Por quê? No versículo 38 conta a história dessas duas mulheres. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta, uma mulher fiel ao Senhor, e recebe ao Pai, acolhe com gentileza, com hospitalidade o Mestre, que este seria servido por ela. Nós temos permitido, convidado o Senhor Jesus para a nossa casa. Esta mulher fez isso. Mesmo que você tenha que quebrar regras sociais, no sentido não da rebeldia ou de rebelião,
mas no sentido de reconhecer quem Deus é na sua vida, reconhecer Jesus como seu Salvador, e assim você faz esse convite ao Pai. Senhor, entre na minha casa, o Senhor bateu em minha porta e eu o aceito aqui. Marta fez isso. E ao receber este homem em sua casa, no versículo 39 diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Maria quebra todas as regras, assim como o Senhor conta na parábola do bom samaritano, que aquele samaritano quebra as regras em estender as mãos ao próximo. Aqui o Senhor fala conosco sobre Maria, porque não era permitido que as mulheres estivessem ao redor, no meio dos homens, para aprender algo. Elas não poderiam nem ir ao templo para isso. Elas tinham um lugar separado para elas. E Maria, então, ela quebra todas essas regras, porque ela tem em seu coração, tem em sua alma, tem em seu entendimento que era necessário quebrar a regra social naquele momento para que ela aprendesse do Pai. Marta o convida, pede para que ele entre em sua casa. Maria se assenta aos pés do Senhor para aprender dele o que era necessário. E no versículo 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta, ela entendeu que ela tinha uma função de servir o mestre. Um entendimento nobre da parte dela, um entendimento em que nós precisamos ter em servir ao próximo, porque servindo ao próximo, por exemplo, nós servimos a Deus. E Marta, então, ela entende o serviço da diaconia, ela entende o serviço prestado a um mestre. Ela tinha esse entendimento e assim ela o fez. Mas a palavra diz aqui que ela estava distraída, ou seja, essa palavra distraída, ela tem essa intenção, ela tem esse significado aqui neste versículo de dizer que ela superlativou o trabalho que ela tinha para servir ao mestre. Era necessário servir, era necessário se envolver para tratar bem aquele que entrou em sua casa. Nós precisamos tratar bem o nosso Senhor Jesus. Mas como nós estamos servindo ao Pai? Por aparência, sem um planejamento, sem um discernimento. Marta, ela queria fazer o melhor para Jesus Cristo, mas ela não aproveitou a presença de Jesus. Partindo para um exemplo, para que clarifique o nosso entendimento, é como se nós comprássemos a melhor Bíblia, a Bíblia mais bela, com maior intensidade de estudo. Eu coloco essa Bíblia no melhor lugar, no lugar de destaque, faço tudo para que as coisas sejam favoráveis para o meu entendimento, para o meu tempo com Deus, mas isso não acontece. Eu não aproveito aquilo que eu arrumei. Muitas vezes nós estamos nos atarefando com tantas coisas do nosso dia a dia porque acreditamos que aquilo tudo nos fará mais próxima de Jesus e, no entanto, ele está me afastando de Jesus porque eu não estou aproveitando o tempo que Jesus me concede. E Marta estava assim, distraída. Ela estava intensificando o serviço ao mestre. É necessário? Claro que é. Mas há um momento de nós olharmos e falarmos: agora eu preciso ter um tempo com Deus. Eu preparei toda a casa como uma boa dona de casa, auxiliando aquela que me ajuda, aquela que eu contratei para me ajudar, ou eu mesma faço, mas eu preciso olhar, discernir o que é preciso ser feito, fazer o que é preciso ser feito, mas eu preciso entender, colocar no meu dia a dia que mesmo cumprindo as funções de uma boa esposa, de uma boa guardiã do meu lar, eu preciso também ter um tempo com Deus. Então esta é a primeira parte do ensinamento para a nossa vida, um pouco de Marta, um pouco de Maria. Nós precisamos achar esse equilíbrio.
Precisamos ser Marta, com muito zelo, com muita fidelidade ao Senhor, recebê-lo em casa. Precisamos ser Maria, sabe que Jesus está na sua casa. É preciso aproveitar um tempo com Ele. Mulheres que passam o dia todo estudando sobre a palavra e quando chega ao final do dia, não tem um alimento preparado, não tem uma casa arrumada, não tem o seu esposo, seus filhos não encontram o conforto que deveriam encontrar em casa. E ela justifica porque ficou aos pés de Jesus o tempo todo. E Jesus poderia falar a esta mulher: me servir, aprender de mim, também é servir ao próximo, que é a sua família. Por isso precisamos encontrar o equilíbrio. Fique com essa palavra, fiquemos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nos próximos dias, para sermos um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria, e assim sermos completos em Deus, aprendendo dele, que tem muito mais para nos ensinar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.